Se vocês que estão mais atrás quiserem vir mais para frente, para que a gente fique aqui mais juntos, não? Não, jovens? Vem aqui mais para frente, ó. Que coisa, ficam longe. Meus queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós temos feito, né? Nesses últimos domingos, nós temos estudado sobre a pós-modernidade e o efeito da pós-modernidade sobre as nossas vidas. Se os irmãos se lembram, nós no primeiro domingo falamos um pouquinho sobre, definimos o que era a pós-modernidade e a partir disso começamos a ver o impacto da pós-modernidade nas nossas vidas. Falamos aí sobre alguns aspectos desse efeito da pós-modernidade nas nossas vidas. E hoje nós vamos continuar olhando sobre esse aspecto, sobre esse prisma, qual o efeito da pós-modernidade também sobre nós. No domingo passado, o pastor Joer deu aula para os irmãos também falando sobre esse assunto e aplicou essa influência da pós-modernidade a respeito das relações humanas. Correto? Beleza? Confere? É isso aí, né? Perfeito, é isso aí. Então nós vamos dar continuidade nisso. A ideia é que hoje a gente consiga dar uma olhadinha, trabalhando ainda sobre esse aspecto das relações humanas, de como a pós-modernidade mexe com a nossa comunhão. Nós falamos já, né, sobre como a pós-modernidade influencia a nossa busca pela felicidade. Esse foi o nosso primeiro encontro, foi nesse sentido. O primeiro encontro foi quando nós definimos pós-modernidade, né? Nós vimos o que era de fato a pós-modernidade, como isso, de maneira geral, impactava as nossas vidas. Depois falamos sobre a influência da pós-modernidade na busca da nossa felicidade, né? Discutimos aqui se Deus de fato existe para nos fazer felizes ou não. Falamos também um pouquinho sobre a influência da pós-modernidade na música e no entretenimento de maneira geral. No domingo passado o pastor falou com os irmãos a respeito das relações humanas e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão das relações apropriada à nossa comunhão. Ok? Maravilha? A ideia é que os irmãos se sintam muito à vontade. Nós estamos em tempo de aula aqui, ok? Então, por favor, questionem, levantem a mão, falem. Vamos aproveitar esse tempo de fato para que a gente tenha uma troca, ok? A ideia não é que eu fique aqui falando sozinho não, gente. Eu canso de falar também. Então, por favor, falem. O pessoal da classe Bereia lá já está acostumado com isso. Então, é nóis, Bereia. Vamos lá, né? Então, por favor, me ajudem aí na condução da aula, ok? E como eu gosto de começar normalmente questionando os meus alunos, eles também já estão acostumados com isso. O que os irmãos entendem como diferença entre individualidade e individualismo? Tem diferença? Individualidade, vamos começar a definir. O que é individualidade? Não? Individualidade, algum chute? Meu xará, você. E aí, individualidade? Cada um tem a sua particularidade, tem seu gosto. Beleza. Maravilha. É aquilo que nos torna únicos, né? É aquilo que nos torna individual, indivíduos. Então a individualidade tem a ver com o que nos torna indivíduos, com o que nos torna únicos, ok? Se a gente for ver de acordo com o dicionário, ele vai falar, olha, é um conjunto de atributos que distingue um indivíduo ou uma coisa. Isso é individualidade. E individualismo? E aí? Egoísmo, um certo... Beleza? Isso, estamos indo, é isso aí. Pensa só em si, egoísmo. Vou acrescentar aqui, né, a questão do narcisismo, né, do eu sou tal, né? Isso de fato é individualismo, né? A questão do isolamento, né, do indivíduo. Então, se por um lado a gente fala sobre a individualidade, que é uma característica nossa, que nos torna únicos, o individualismo tende a nos afastar, tende a nos isolar uns dos outros.
E vocês vão lembrar comigo que um dos aspectos da pós-modernidade é exatamente esse, né? A ideia de que eu em mim mesmo sou mais do que suficiente, eu tenho que lutar e eu tenho que conseguir, eu faço acontecer, eu não dependo de ninguém, eu sou mais eu, meu corpo, minhas regras, é o que a gente tem ouvido, né, por aí. Então, de fato, o que a pós-modernidade nos apresenta é uma situação individualista, um contexto individualista, muito mais do que trabalhando a individualidade do ser, trabalhando a questão do individualismo, ou trazendo a realidade do individualismo. E isso obviamente também afeta a nossa comunhão, isso no meio das igrejas não é diferente. No domingo passado, quando o pastor estava falando com vocês, ele trouxe o conceito do amor líquido, né, de um filósofo chamado Zygmunt Bauman, que tem um livro chamado Amor Líquido, onde ele fala justamente a questão da efemeridade desses amores, né, da relação, trazendo exatamente a comparação com o líquido, que não tem constância, né, não dá liga, é líquido, uma hora acaba. Então a ideia de ser passageiro, né, de ser alguma coisa que não tem substância firme, né, que não tem uma substância sólida, consistência, né? Ou seja, um relacionamento que é superficial, um relacionamento que não traz vínculo, ou a perda dessa relação humana, né? Dessas habilidades relacionais, né? Então a ideia do Bauman, ele vai muito defender esse tipo de contexto, e foi um pouquinho daquilo que o pastor trabalhou com vocês no domingo passado. Agora, isso acontece nas nossas igrejas? Claro que acontece, né? Óbvio que acontece. Hoje, cada vez mais, nós vivemos comunidades evangélicas, comunidades cristãs, onde menos a gente se preocupa com o outro e mais a gente se preocupa conosco mesmo. Seja pelos nossos gostos, seja pelas nossas vontades, seja por aquilo que aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que me interessa. Se é aquele pregador, eu não vou não gosto daquele pastor não. Se é aquela música que o grupo tocou, nossa, aquele hino do coral, nossa, mas coral. Nossa, meu irmão, tá tudo bem, meu irmão? Não, irmão, mas beleza. Você não quer mais ouvir, né, meu irmão? Você está tão preocupado consigo mesmo que a gente perdeu um pouco dessa questão das relações. E isso nos traz alguns perigos, né? E aqui a gente começa a dar uma olhadinha no aspecto bíblico, né, dessa situação. De fato, isso nos traz alguns perigos. O primeiro perigo que isso nos traz é, de fato, um perigo de uma relação superficial. A partir do momento que a gente vive de maneira individualista, a gente tende a ter relações superficiais. Ou seja, eu não me preocupo mais tanto assim com o meu irmão, né? A gente está tão na correria com a agenda, não é verdade? E hoje a grande desculpa que a gente dá, e que a gente dá porque eu dou também, é que a gente já não tem mais tempo para nada, né? A gente corre no mercado, a gente corre no dia a dia, a gente corre no trabalho, a gente corre na escola, a gente corre, e não tem mais tempo para nada. A gente não consegue mais sentar e apreciar uma boa conversa, um bom papo, né? A gente já não consegue mais passar de 3, 4 perguntas com a pessoa com quem a gente conversa. Por quê? Por conta da correria. A gente almoça rápido, a gente toma café rápido, a gente já não para mais para contemplar algumas coisas, né? E de fato, o que acontece é que, à medida que o tempo passa, as nossas agendas vão sempre sendo motivos para que a gente não se envolva. Esse próprio Salmo 133 que nós lemos vai dizer o que para a gente no verso 1 lá que nós lemos, né? Que como é bom e agradável quando os irmãos convivem, né? Quando eles vivem em união, quando eles convivem em união, justamente nos fazendo pensar um pouquinho sobre esse aspecto, né? da comunhão superficial. Alguém abre para a gente lá em Colossenses 3,13. Olha só um dos efeitos que Paulo trabalha conosco, justamente por conta dessa superficialidade de relação. Uma vez que a gente tem relações superficiais, é muito mais fácil
qualquer coisa que um irmão faça ou que uma pessoa fale nos machuque. Aí a gente vira aquele monte de crente dodóizinho, casquinha de ferida. Colossenses 3,13. Quem achar, lê pra gente, por favor. A Érica lê o seguinte, olha: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aqui eu estou lendo na NVI, mas um ponto do que Paulo trabalha aqui, justamente da orientação que Paulo traz aos Colossenses nessa carta, era justamente a questão e mostrando um efeito dessa relação superficial. À medida que a gente tem uma relação superficial, naturalmente a gente não cria raiz uns com os outros, né? A gente não cria uma cumplicidade tal, que qualquer coisa que a gente fale, qualquer coisa que o irmão faça ou deixe de fazer, né? Às vezes o irmão passou e não te cumprimentou. Nossa, já é motivo para ir reclamar com o pastor. Se for presbítero, então, vixe, né? E por quê? Justamente porque a gente não tem mais essa profundidade de relação. A gente vira crente casquinha de ferida, né? Qualquer coisinha já dói, qualquer coisinha já arde. Vai passar mertiolate aí pra você ver. Aí pronto, né? Coitado desse irmão. Né? Fruto, agora não arde mais, agora é mertiolate Nutella. Que coisa, né? Não é mais mertiolate de redinha. Mas vejam, efeitos desse individualismo, efeito dessa questão que desde criança a gente é ensinado a ser assim, ou pelo menos até por conta do próprio pecado a gente é assim. Se vocês forem pensar, por exemplo, criança, né? Criança quando é pequenininha, individualista total, né? Aquele brinquedo é dela, oi? Tudo bem, mas o egocentrismo tem a ver já exatamente com essa questão do individualismo, né? Do tipo, o brinquedo é meu, não quero, eu quero o meu brinquedo, ainda quero o seu. E por mais que você não tenha ensinado, né? O pecado faz isso, né? Adulto também não é diferente, a gente também é assim. Então, vai mexer nas coisas, mexe, é normal. Outro perigo também que a gente verifica nesse tipo de relação, além dessa questão da superficialidade, é justamente a questão do oportunismo. O individualismo traz para a gente uma situação onde as relações passam a ser oportunistas, de troca. Eu vou me relacionar com aquele irmãozinho na igreja pelo que ele pode me proporcionar. Né? O cara é um grande empresário, poxa, cheio da bufunfa, vou lá ver se ele consegue alguma coisa para mim aí, né? Ou às vezes político cristão, nossa, eu vou lá ver se eu consigo um emprego no gabinete do cara, né? Ou o cara é influente dentro da igreja, né? Vou me relacionar com ele nesse sentido. Relações que trazem para a gente um oportunismo, comunhão por aquilo que o irmão pode me oferecer. Perigos causados por esse individualismo que a gente vive hoje em dia. E aí a gente tem textos claros na Bíblia que vão falar para a gente sobre a acepção de pessoas, né? Lá em Tiago, por exemplo, a gente vai ver bastante isso. 1 João também, a gente vai ver isso sendo dito. Mas o que acontece? Essa comunhão por oportunismo até vai nos fazendo ter uma relação com a igreja também de oportunidade. Eu não tenho mais vínculo com a comunidade. Não tenho mais vínculo. Eu vou pela oportunidade. E a oportunidade aqui que me agrade. Eu vou naquela programação que eu gosto. Eu vou quando tem o pastor tal, né? Mesma coisa. Eu vou quando tem o grupo tal. Eu vou na igreja tal, porque aquela igreja é mais avivada, é mais gostosa, os crentes são mais legais, né? Oportunismo. Sempre no sentido de procura de algo que nos agrade. Então, vendo? A gente sempre acaba voltando para um aspecto de olhar para o próprio umbigo. É aquilo que me agrada, aquilo que me
satisfaz, ou seja, aquilo que satisfaz o meu ego, o meu indivíduo, a minha vontade, individualismo. Outro perigo também nessas relações individualistas que a gente vê são as panelinhas, né? Também tem pouco nas igrejas, né? A gente vê pouco isso nas igrejas. Panelinha por questão de idade, panelinha por questão de classe social, por questão até mesmo de inteligência, né? Inteligência não, mas desenvolvimento intelectual, desenvolvimento social. Não vou falar com aquele irmãozinho não, porque ele é simples demais. Não vou ficar com aquele irmãozinho lá não. Ele não tem, ele não consegue me explicar o que é pré, pós e amilenismo. Então eu não quero papo com ele, né? Vixe, lá, tem uns termos que você até trava a língua, né? Supralapsarianismo, sublapsarianismo. Se você não sabe o que é isso, não fale comigo, por favor. Não quero papo com você. Se você não é da classe Bereia também, eu não quero papo com você. Só Bereia, nós. Panelinhas, né? Panelinhas. E por que isso? Mesma coisa. Eu vou me relacionar com aqueles que me agradam. Eu vou me relacionar com aqueles que de fato têm a ver comigo. Mesmo dentro de uma comunidade onde isso não deveria acontecer, a gente acaba vendo, dado esse individualismo, construção de panelinhas no meio do povo de Deus. Tem alguns textos que a gente pode ler também que vão falar sobre esse aspecto. Abram aí, alguém lê para a gente, por favor, Filipenses 2:3. E vamos ler um texto de Tiago também, só para a gente ver a questão dessas panelinhas e do oportunismo, favoritismo. Filipenses 2:3, e um outro irmão abre para a gente em Tiago 2, lê para a gente de 1 a 4. Filipenses 2:3. Quem achar, por favor, lê para a gente. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Na NVI vai falar por egoísmo. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Olha só. Então, de fato, o nosso coração é enganoso nesse sentido. A palavra de Deus já nos fala sobre essa verdade. Nós somos egoístas, nós somos vaidosos. O individualismo é algo que vem no nosso coração marcado já pelo pecado, né? Carimbado pelo pecado. Vamos ler Tiago 2, vamos ver aí o que o Tiago fala. Tiago 2, versos de 1 a 4. Quem achou, lê para a gente. Perfeito. O texto no verso 1 já vai dizer, né? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, ou não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Então vejam, o individualismo, para que a gente possa caminhar e abrir aqui no texto que vai nos servir de base para o nosso estudo hoje. O individualismo é uma realidade pós-moderna. Esse pós-modernismo, como a gente tem visto, é algo antigo, não é algo novo. É algo que desde os tempos bíblicos a gente já vê acontecendo. Nós temos usado o texto de Juízes, no final do livro dos Juízes, que nos fala justamente que naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia conforme a sua própria vontade, ou fazia o que bem queria.
Então, esse pós-modernismo, essa pós-modernidade, de novo, não tem nada. É um retrocesso que nos mostra de fato o quão perverso é o nosso coração, o quão enganoso é o nosso coração, e também o faz no aspecto dos relacionamentos, principalmente na nossa comunhão como igreja. Isso nos traz alguns perigos logo de cara. Perigos como o da panelinha, que a gente falou, como o do oportunismo, que a gente falou, ou mesmo de relações superficiais, como a gente comentou aqui. São perigos que nós, como cristãos, vivemos, nós de fato vemos isso acontecer no meio da igreja. Paulo trata isso como uma igreja muito peculiar. Paulo fala desse assunto como igreja, a igreja de Corinto. Uma igreja pouco problemática. Uma igreja que, se você for ver como era a igreja de Corinto, é uma igreja pouco problemática. Quase não tinha problemas, né? Mas mesmo assim, Paulo vai chamar de fato de igreja do Senhor. E Paulo, falando para os crentes daquela igreja, vai tratar sobre essa questão do individualismo no meio do povo. Vai tratar o quanto nós desenvolvemos esse individualismo e pouco desenvolvemos a comunidade, que vai ser a nossa conclusão, de como a gente consegue então vencer esse individualismo. E eu queria te convidar então a abrir na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos abrir aí em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler o texto dos versos 12 ao 27. Primeira Coríntios 12, vamos ler dos versos 12 ao 27. Por favor, acompanhe aí a leitura. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa-o de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Tranquilo, né? Acho que beleza. Pouco a gente precisa falar depois da leitura desse texto, porque Paulo aqui mostra para a gente algumas verdades muito claras a respeito de comunidade. Primeira coisa que Paulo nos mostra aqui de forma muito clara:
Deus em nenhum momento desvaloriza o indivíduo. Ou seja, a nossa individualidade, ela é valorizada por Deus. Uma primeira maneira da igreja vencer o aspecto pós-moderno do individualismo na nossa comunhão é valorizar o indivíduo. Valorizar o indivíduo. Olha os primeiros versículos desse texto que nós lemos. Desde o verso 12 até o verso 19, nós vamos ver Paulo falando sobre a individualidade dos membros. Primeira verdade que a gente vê nesses primeiros versos aqui: Deus nos cria diferentes. Isso é claro. Beleza? Ninguém é igual a ninguém. Seja no aspecto físico, seja no aspecto emocional, seja no aspecto intelectual, seja no aspecto de habilidades sociais, habilidades motoras, inteligência emocional, inteligência musical, o que for, o que você quiser colocar, nós somos diferentes. E Deus nos fez assim. Olha o que fala o verso 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. O verso 12 vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo. Deus trabalha de maneira diferente em cada um de nós. Deus nos faz diferentes. E esse é um primeiro aspecto que a gente tem que deixar na nossa mente. Deus nos faz diferentes. Você quer ver só como isso é difícil da gente internalizar? Aqueles que são casados com certeza vivem isso diariamente. O que mais você quer é que o seu marido ou a sua esposa pense como você pensa. Poxa vida, mas você não viu que tinha esse negócio para guardar? Poxa, mas espera lá, eu sou homem, eu como um bom homem sou cego pra caramba, né? Eu e todos os outros homens, é assim mesmo, né, esposa? Daí só vejo as esposas assim. Nós somos diferentes, Deus nos fez diferentes. Primeiro, Deus nos fez homem e mulher, já é diferente, né? Então esquece, por exemplo, se o homem está na frente da televisão vendo um jogo, esquece. Viu? Por outro lado, se a mulher está brava, esquece, homem. Qualquer coisa que você for falar, ela não vai ouvir. Ela está tão assim com aquele negócio, esquece. Nós somos diferentes. Oi? A linguagem do coiso? Também, normal. E a gente é assim com filhos. Filhos são diferentes, né? Aqueles que são casados e têm filhos percebem isso de maneira muito clara. Filhos são diferentes, nascidos do mesmo pai, nascidos da mesma mãe, criados sob os mesmos valores, mas são diferentes. E por quê? Porque Deus nos cria de modo diferente. Deus nos cria indivíduos. E nós começamos definindo esses critérios, lembram? Essas palavras. A individualidade é o que nos faz único. E Deus nos cria únicos. É importante para que nós lembremos disso. Às vezes a gente quer que a igreja seja da nossa maneira. Às vezes a gente quer que o pastor haja como nós agiríamos, que o presbítero haja, que o diácono haja como nós agiríamos. Às vezes nós gostaríamos que o sonoplasta regulasse o som de acordo com a nossa vontade ou com o nosso ouvido. Mas o ouvido do sonoplasta não é o meu ouvido, é o dele. E vejam só como essas coisas vão começando a criar essas barreiras e trazendo os perigos para a nossa comunhão. A gente enxerga no outro aquilo que nós somos, quando na verdade nós deveríamos ter claro que Deus nos fez diferente. Isso tem nome, Deus é bem-humorado, gente. Deus só pode ter sido assim, quando criou a gente, isso é o bom humor de Deus. Um
uns altos, uns mais baixos, uns mais gordinhos, uns mais magros, uns cabeludos, outros nem tanto, uns mais fortudos, outros nem tanto. Senso de humor de Deus, o bom humor de Deus, a alegria de Deus, também na sua criação, também na sua diferenciação em nós seres humanos. Eu não sei quantos de vocês tiveram já a oportunidade de ouvir um cientista chamado Adalto Lourenço, e nós tivemos a oportunidade também de ouvir o Marcos Eberlin na Moca. Todos eles, eu estou citando os dois aqui porque são cientistas cristãos mais proeminentes, e eles falam sobre essa magnificência de Deus na criação, né? A variação que Deus dá na sua criação. Se você pegar, por exemplo, um besouro e for estudar um besouro, gente, a variação que tem de besouro, a variação que tem de flores, quanto mais de seres humanos, quanto mais de homens. Nós aqui, ó, seres humaninhos, nós somos feitos únicos. Deus nos criou únicos. Outro ponto também que Paulo trata nesse começo, o fato de Deus ter nos feito únicos, faz com que nós devamos nos valorizar um ao outro. Nós devemos nos valorizar um ao outro justamente por conta das nossas diferenças. O fato de Deus ter nos feito diferentes faz com que nós sejamos complementares. Você já parou para pensar nisso? Que cada um tem o seu valor por aquilo que ele é. Paulo vai dizer isso exatamente no começo desse texto, quando ele fala que nós somos muitos membros, mas um só corpo. E ele vai continuar tratando dessa ideia. Não existe corpo se não for pela reunião de membros. Não adianta ter só mão, não adianta ter só pé, não adianta ter só ouvido, não adianta ter só fígado, não adianta ter só pâncreas. Você já louvou a Deus pelo seu pâncreas hoje? Já agradeceu a Deus pela sua unha hoje? Né? E às vezes a gente não sabe para que serve, né? Para as mulheres serve para pintar, né? A unha para as mulheres serve para deixar bonitinha, pintar e tal. Mas a unha serve de proteção da ponta dos dedos, serve de defesa, serve né, para evitar que você, ou para bater na quina da mesa, né? Para isso que serve a unha. Mas Deus criou o corpo por completo. Oi? Então. Não, mas para bater o pezinho, assim, aquele dedinho na quina. Eu não entendi. É verdade, você já agradeceu pelo seu dedão opositor, porque é por conta dele que você consegue pegar as coisas. Se você não tivesse dedão, você não ia conseguir pegar. Deus nos criou indivíduos únicos, e essa unificidade nos deve trazer à memória o valor que cada um de nós tem. Nós deveríamos agradecer a Deus, louvar a Deus, porque nós somos diferentes. A pessoa se só tivesse Vinícius na igreja, que coisa chata que ia ser. Ia mesmo, né, amor? Eu sei disso, né? Mas por quê? Porque nós seríamos todos da mesma coisa. Nós seríamos todos mãos, seríamos todos olho, todos pés. Quando na verdade a ideia de Deus para a comunidade foi de um corpo que tem muitos membros, que não é feito só de um membro. E vejam, lá na igreja de Corinto, provavelmente eles deviam passar por isso de modo muito claro. Era uma igreja que passava por partidarismo, era uma igreja que tinha problemas, que uns se viam mais espirituais que os outros, né? Eram orgulhosos, inclusive a ponto de criticar o próprio apóstolo Paulo. Essa era a igreja de Corinto. Coríntios, né? Vamos fazer o quê? Mas assim, vejam, olha lá, voltando aqui, né? Uma igreja que tinha, olha lá, uma igreja que tinha uma imoralidade flagrante. Essa era a igreja de Corinto. Uma igreja que Paulo começa a falar isso no capítulo 12, para depois começar a trabalhar a questão dos dons. Por quê? Porque eles davam mais foco em alguns dons. Então, ou seja,
cristãos e cristãos, né? Nem tão cristãos aqui. Ou seja, aquele, por exemplo, no caso dos coríntios aqui, Paulo vai trabalhar a questão do dom de línguas, né? Aqueles que se sentiam o máximo da espiritualidade eram aqueles coríntios que tinham dom de língua. E Paulo vai começar a trabalhar essa ideia. Olha, vamos lá, deixa eu te explicar para você. São muitos membros, um só corpo, cada um tem o seu valor, mãos, pés, olho, ouvido. Então, quando a gente olha para a questão dos dons, vejam, não é só aquele dom que é importante, mas Deus distribui os seus dons à medida da sua graça, um para apóstolos, outro para mestres, outro para isso, outro para aquilo, quem tem o dom tal. Ele vai falar sobre o amor, justamente por quê? Para mostrar para os coríntios que cada um tem o seu valor. O fato de Deus ter nos criado únicos nos traz um valor que é único. Você faz a diferença. Você faz falta no corpo. Eu não sei se você é ouvido, se você é mão, se você é pé, se você é joelho, se você é fígado, pâncreas, né? Se você é apêndice, o apêndice também tem função. A amígdala também tem função. A gente tira, mas, né, aqueles que têm inflamadas, tira, mas também tem a sua função. Devemos dar o valor que cada um de nós tem nessa relação. Precisamos entender que quando Deus cria os membros para o corpo, Deus cria esses membros únicos e com valor. Se a igreja quer vencer a pós-modernidade no aspecto da sua comunhão, nós temos que valorizar o indivíduo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, se a igreja quer viver de forma a entender o que é a comunhão dada por Deus, ensinada por Paulo aqui aos Coríntios, nós temos que entender o que uma palavrinha chamada inter-relação significa. Vamos definir? Inter-relação, tá fácil. Relação, tá fácil, né? Então é ter relação de maneira mútua, né? É trabalhar de forma conjunta. O que o restante do texto de Paulo aqui aos Coríntios vai trazer é exatamente essa ideia. Olha, primeiro, Deus valoriza o indivíduo. Beleza, nenhuma dúvida disso. Deus cria únicos membros e Deus cria membros para que eles tenham valores diferentes. Cada membro tem o seu valor e é tão importante quanto. Vimos isso agora no começo do texto. Agora no restante do texto, Paulo vai mostrar, olha, não importa você ser mão, você ser pé, você ser olho, você não é corpo sozinho, você depende dessa relação entre o membro. Você só vai ser corpo, você só vai fazer parte de um corpo se você entender essa inter-relação entre os membros. Dá para ser corpo só de mão? Não. Dá para eu ser corpo sendo só olho? Não. Dá para eu ser corpo sendo só pé? Não dá. Ou seja, se eu quero ser corpo, se eu quero entender corpo e eu entendo assim a comunidade dos cristãos, eu preciso viver em interdependência, em inter-relação uns com os outros. Só assim nós seremos corpo. Só assim nós seremos um organismo único. E essa é a ideia de Paulo aqui. Vamos dar uma olhada aqui como é que isso se desdobra? Paulo vai trabalhar, né, a questão daquilo que os reformadores já tinham entendido sobre o reforçar, né, a individualidade, o reforçar essa comunhão, justamente trazendo alguns aspectos. Primeira coisa, valorizando uns aos outros. Nós terminamos essa questão da individualidade, né, o primeiro aspecto da individualidade, falando que nós temos valor. E a gente dá o passo de viver em comunidade justamente entendendo esse valor que o outro tem. Deem uma olhada em alguns versículos, olha só, a partir do verso 20, olha o que Paulo fala, do verso 20 ao começo do verso 24. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão:
não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Fazemos pouco isso na igreja, né? A gente faz pouco isso, né? A gente é autossuficiente na igreja. Se eu não estiver naquele departamento, o departamento não vai andar. Se eu não for lá para dar a minha opinião ou para dar a minha ideia, mas se eu não estiver lá para dirigir os jovens ou para dirigir os adolescentes, eles não vão conseguir fazer nada. Não, mas olha, antes de fazer isso aqui, a gente tem que falar com fulano de tal, porque ele é o cara que entende desse assunto aqui. Ok, né, que ele tem esse valor de fato, temos que valorizar isso, mas poxa vida, a gente acaba se colocando às vezes em situações em que a gente menospreza outros membros do corpo, seja pela nossa dita superioridade ou pela dita inferioridade do outro. E é justamente isso que Paulo vai tratar aqui. Olha, você quer mão, não dá para você dizer para o olho que você não precisa do olho. Você quer pé, não dá para você dizer para o fígado que você não precisa do fígado. Ou você quer terminal óptico, olho, nervo, cérebro, coração. Já pensou um corpo sem coração? Já pensou um corpo sem artérias, sem veias, sem ligamentos? E às vezes a gente tende a menosprezar determinadas pessoas, determinadas funções dentro da igreja, determinadas ações dentro da igreja. Mas Paulo vai continuar. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menor dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Todos nós, membros deste corpo, devemos ser valorizados por aquilo que nós somos. Se nós, como igreja, queremos entender essa interdependência, essa inter-relação entre os membros, nós precisamos aprender a valorizar uns aos outros. Nós precisamos entender que no meu irmão tem valor. No meu irmão existe um membro de um corpo e algo que só ele faz e faz bem e que eu não faço, e que por isso eu tenho que valorizar o meu. Tudo bem até aqui? Vamos seguir. O próximo passo, Paulo também vai trabalhar a questão dessa interdependência, dessa inter-relação junto aos coríntios, trazendo o aspecto daquilo que o versículo 24, na segunda parte do verso, nos apresenta. Olha só o que fala aí depois da primeira frase do texto. Deus ordenou o corpo. Deus coordenou o corpo. Nós triunfamos sobre o pós-modernismo nessa questão da comunhão quando nós entendemos e valorizamos o membro que é o outro. Nós vamos triunfar sobre essa pós-modernidade no aspecto da nossa comunhão quando nós entendermos que foi Deus quem coordenou o corpo. Se Deus te fez mão, se Deus te fez boca, se Deus te fez nariz, se Deus te fez cabelo, se Deus te fez unha, foi porque Ele coordenou dessa maneira. Muito mais de nós sermos diferentes, muito além de nós sermos diferentes membros, Deus nos fez diferentes e Deus nos ligou em corpo dessa maneira, como Ele bem quis. Aí, amigo, a coisa muda de figura, né? Crachazada de Deus. O corpo é assim porque eu quero e ponto. Vai discutir? Não dá. Os irmãos não têm... Dentro da igreja presbiteriana, a igreja ela é regida por concílios, né? Conselho é o concílio que rege a igreja. Nós temos o conselho, temos o presbitério, temos o nosso sínodo e o supremo concílio.
O conselho é um concílio que ele não é aberto para a participação dos membros, né? Ele é um concílio fechado nesse sentido. Ele tem o seu segredo de Estado, né? É uma maçonaria, brincadeira. É só para fazer vocês acordarem. Estou vendo que vocês estão dormindo. Mas se os irmãos puderem ter a oportunidade, por exemplo, de participar de uma reunião de presbitério, de sínodo, Supremo Concílio, então é uma loucura. Vocês vão ver a diferença. Isso, nós somos de um governo representativo. Mas os irmãos tendo a possibilidade de participar de uma reunião dessas, vocês vão perceber o quão diferentes nós somos. E vocês vão perceber o quanto Deus ordena as coisas em seu favor. É da maneira como Deus quer. E às vezes um fulano fala, às vezes um pastor, um presbítero fala, e você olha assim e fala: caramba, meu, e não é que o cara tem razão? Eu não tinha pensado nisso. No governo da igreja, quantas vezes a gente tem que dar o braço a torcer dentro de casa, às vezes para os nossos filhos? Poxa vida, e não é que ele tem razão? Por quê? Porque Deus faz loucas as coisas para confundir a sabedoria do homem. E isso se faz também no corpo de Cristo. Isso se faz também no meio da igreja. Às vezes a gente olha para aquele irmãozinho que é simples, que às vezes não tem instrução, que às vezes não consegue ler direito, mas de uma sabedoria, de uma espiritualidade que você fala: Deus, obrigado. Porque é nessas horas que a gente entende que a nossa sabedoria, ou aquilo que eu sou como membro, né, o meu individualismo não é nada. Porque é Deus quem ordena e coordena o corpo. É Deus quem dá essa liga no corpo. E aí a gente precisa entender algumas coisas, né? Porque, por exemplo, a gente não está aqui junto porque todo mundo é bacana. Poxa, é legal pra caramba estar aqui, o ambiente é legal, a aula é legal e tal, o professor é gente boa e tal. Não, não é por isso. Mas nós estamos aqui porque Deus coordena dessa maneira. Nós estamos juntos porque Deus nos liga dessa maneira. Independente das nossas diferenças, independente dos nossos gostos, das nossas preferências, daquilo que nós somos, da nossa individualidade, Deus nos liga. É Deus que coordena o corpo. Então, igreja, se nós queremos vencer a pós-modernidade e como ela influencia a nossa comunhão, nós precisamos entender isso, que o corpo é coordenação de Deus. O corpo, a igreja, é de Deus, não é nossa. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu entendo, não é como eu espero que seja, mas é como Deus entende que é. Tudo bem? Beleza? Entendemos então primeiro a nossa individualidade. Maravilha. Temos valor. O Espírito Santo se move em você, você tem valor. Ok? Entendemos que somos únicos. Mas quando Paulo fala sobre essa inter-relação entre os irmãos, ele mostra para a gente que se nós quisermos vencer o pós-modernismo, essa pós-modernidade, nós temos que valorizar uns aos outros. Nós temos que entender que a coordenação do corpo é de Deus, mas por último nós temos que entender que nós devemos suportar uns aos outros. Nós valorizamos os nossos irmãos, nós nos submetemos à orientação divina, mas nós também cooperamos e cuidamos uns dos outros. Olha a partir do verso 25 o que o texto de Paulo vai nos trazer. Desculpa, gente, vamos só fechar a ideia aqui do verso 24. No verso 24 ele fala: contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para quê? Para que não haja divisão no corpo. Essa é a ideia, tudo bem? Então quando a gente entende que é Deus que coordena o corpo, é justamente para quê? Para que não haja essa divisão, para que não haja o meu eu, para que não haja a minha vontade. E aí Paulo começa o terceiro ponto aqui, ou o terceiro aspecto dessa interdependência, logo na frase seguinte:
Pelo contrário, ou seja, de modo diferente, não pode ter divisão, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Paulo estava mostrando aqui para os irmãos de Corinto que ao invés da divisão, que era o que poderia acontecer ou o que estava acontecendo naquela igreja, era aquela igreja onde nós lemos lá, uns são de Apolo, outros são de Cefas, não, aí tem os mais espirituais, não, eu sou de Cristo, né? Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Paulo estava falando, olha, ao invés da divisão que deveria, ou que está acontecendo no meio de vocês, o que nós de fato deveríamos ver é um corpo que coopera, um corpo que se cuida, um corpo que tem esse cuidado e essa cooperação muito mútua, né? Que Paulo vai nos lembrar aqui de maneira muito simples. Nós somos feitos muito mais do que uma estrutura. A igreja é formada por pessoas, e pessoas precisam ser cuidadas, pessoas precisam ser bem tratadas, e nós só vamos conseguir fazer isso cooperando uns com os outros, suportando uns aos outros. Já viram isso em algum lugar na Bíblia? Suportai-vos uns aos outros, tá? Mesmo Paulo falando isso, hein? Por quê? Porque exatamente essa é a ideia. A ideia que Paulo quer trazer aos irmãos aqui de Corinto é justamente que, olha, sozinho, sem apoio, um crente pode falhar, um crente pode cair, um crente pode pecar. Sozinho ele está ali aberto a qualquer tentação, a qualquer sofrimento, mas em conjunto, em comunidade, um cuida do outro. Quando a gente vê na Bíblia a relação de confessar os seus pecados uns aos outros, é por isso. Quando a gente vê na Bíblia a questão do suportar-vos uns aos outros em amor, é justamente nesse sentido de dar suporte, de dar apoio. Vem cá, apoia em mim aqui, tá pesado? Vem cá. Levar as cargas uns dos outros. Já leu isso também na Bíblia? Justamente por causa dessa ideia. Como corpo, se um membro do corpo adoece, o corpo inteiro sofre. Já teve dor de garganta? Já teve. Você já teve gripe? Já teve. Seu corpo tinha força para continuar trabalhando, para continuar fazendo as coisas que precisava fazer? Não tinha, sabe por quê? Porque não era só a garganta que doía, era o corpo todo que doía. Já teve dor no joelho? Já teve problema na perna? Você não consegue andar direito, você não consegue se movimentar direito. Talvez você vai precisar de uma muleta, talvez você vai precisar de uma cadeira de rodas. Por quê? Porque o corpo todo sofre. Não é só a perna que sofre. Aí você tira a perna, pendura assim a perna e continua fazendo tudo que você precisa. Não é assim. Já teve pedra de rim? Já teve apendicite? Quem já teve, eu nunca tive, graças a Deus, mas quem já teve fala que são dores insuportáveis. Entendeu? O corpo todo sofre. Não é só aquele membro que sofre. Não adianta a gente querer falar que nós somos corpos. Recebi o novo coração do Pai, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Quando o nosso irmão está sofrendo do nosso lado, a gente nem sabe. A gente nem sabe. Ok? Nossa igreja é pequena, tá bom? Nós somos aproximadamente menos de 100 membros, 90 e poucos membros por aí. Somos poucos, não somos muitos. Você conhece todos eles pelo nome? Você consegue dizer o nome das pessoas que foram batizadas e tiveram a sua profissão de fé aqui no último exercício que nós tivemos? Vou além, o nome das crianças que foram batizadas? Nós somos corpo. Nós nos alegramos com os que se alegram. Nós sofremos com os que sofrem.
Nós só vamos conseguir vencer a pós-modernidade no aspecto das nossas relações, da nossa comunhão como igreja, se nós valorizarmos uns aos outros, se nós nos submetermos à vontade de Deus, porque é Deus quem coordena o corpo, mas também se nós cooperarmos e cuidarmos uns dos outros. E aí, obviamente, a questão do cuidado e da cooperação também tem a ver com o serviço na casa de Deus. Normalmente, começo de ano a gente percebe isso. Eu não sei se é que nós ainda não tivemos a posse da nova liderança. Ainda existem alguns aspectos que o conselho precisa definir para a nossa igreja, para 2019. Mas normalmente a nossa igreja tem o costume de trazer um encarte no boletim, né, uma folhinha, com toda a liderança que foi eleita, com toda a liderança que foi designada. Você pode notar, são sempre os mesmos nomes que estão ali. E sabe por quê? Porque você que tem os seus dons, você que é parte desse corpo, prefere ficar sentado no banco. Olha só que legal. Olha o cuidado que você tem com o corpo. Ao invés de você trabalhar em favor do corpo, deixa os outros membros trabalharem por mim. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Isso é falta de cuidado com o corpo, meu querido. Você que tem dons, você que tem talentos, e saiba, todo cristão tem um dom dado por Deus, para a edificação do seu povo, para crescimento da obra de Jesus neste lugar. Se você faz parte desta família, se você faz parte deste corpo aqui na igreja presbiteriana de Vila Prudente, você tem dons para ser usado aqui. Então levante do banco, pegue o seu arado e venha trabalhar, meu querido. Isso é cuidado com o corpo também. É fácil a gente apontar o dedo, desculpa, estou usando sonoplasta hoje, desculpa, Adri. É fácil a gente apontar o dedo para o sonoplasta e falar: nossa, como o som está alto, como está grave, não estou entendendo, está falando. Vai você lá em cima e vai ver como é fácil. Vem você aqui um dia e pede para o Adnei: Adnei, me ensina porque eu quero te ajudar. Estou vendo que você está sobrecarregado aí, está todo domingo aí só você. Me ensina, deixa eu te ajudar, Adnei. Faz a sua parte. Está vendo que não tem ninguém para cuidar das crianças? Nosso berçário, como é difícil achar gente para cuidar do berçário. Por quê? Porque a pessoa não quer ficar lá dentro e perder o culto. Falta de cuidado com o corpo. Como é difícil nós acharmos pessoas para cargos de liderança na igreja, mesmo pessoas que a gente sabe que tem aquele dom. Por quê? Porque não querem. Não quero. Egoísmo, individualismo, falta de cuidado, falta de cooperação com o corpo, é pecado, meu querido. Você está fazendo com que o corpo adoeça. Você está fazendo com que o corpo adoeça. É fácil a gente falar, né, sobre amor, sobre valorizar o irmão, sobre, entender que Deus é quem coordena o corpo, mas a hora que dói em nós, a hora que a gente percebe que a gente que não está fazendo a nossa parte, aí é difícil a gente colocar o dedo na ferida. E tratar das nossas relações, tratar da nossa comunhão tem a ver com isso também, meu querido. A gente conseguir corrigir uns aos outros em amor. É isso que a palavra de Deus também vai nos falar. Olha, você vai tirar o cisco no olho do seu irmão, tira a trave do seu olho primeiro. Vem fazer parte, vem sujar a mão junto aqui, ó. Vem fazer com que esse corpo cresça. E sabe por quê? Porque corpo saudável cresce naturalmente, você não precisa fazer nada. Um corpo saudável cresce. E aí, meu querido, eu quero dividir uma dor com você. Se o nosso corpo não cresce, é porque alguma doença tem. Se o nosso corpo não cresce, é porque algum problema tem. Então que a gente possa também aproveitar esses momentos para refletir também o quanto nós temos feito a nossa parte para crescimento deste corpo. Se nós queremos vencer essa ideia pós-moderna do individualismo, nós temos que viver em comunhão,
E viver em comunhão é viver em dependência. Eu dependo de você, meu querido. Eu, Vinícius, presbítero dessa igreja, dependo de você que é membro desta igreja. O conselho dessa igreja depende de você. O coral dessa igreja, o grupo dessa igreja, o pastor dessa igreja, os diáconos dessa igreja, os sonoplastas dessa igreja, as mulheres, os homens, as crianças, dependem de cada um de nós. Nós somos um só corpo. Era isso que Paulo estava querendo lembrar aos coríntios. Era essa a ideia. Meus queridos, esqueçam. Vocês se acham muito melhor, vocês se acham muito desvalorizados. Esqueçam. Primeiro, Deus nos fez individuais. Deus nos fez únicos e toda a glória a Deus por isso. Nós somos diferentes, louvado seja Deus por isso. Mas se nós quisermos viver como corpo, viver como igreja, nós precisamos entender o caminho da inter-relação, da interdependência. Nós dependemos uns dos outros, nós temos que nos relacionar uns com os outros, e isso só vai acontecer se eu valorizar o meu irmão, eu valorizar aquilo que ele é, aquilo que ele pode acrescentar na minha vida e no corpo de Cristo. Isso só vai acontecer se eu me submeter a Deus, porque por mais que eu queira, por mais que eu entenda, por mais que eu ache, a vontade de Deus não era a divisão do seu corpo. Ao contrário, é Ele quem coordena o corpo, é Ele quem junta o corpo. Totalmente diferente, mas é Ele que junta tudo isso. E por último, nós só vamos vencer, triunfar sobre esse aspecto da pós-modernidade, se de fato nós nos valorizarmos e cooperarmos uns com os outros. Nós de fato trabalharmos mutuamente um na vida do outro. E aí eu quero te fazer um desafio, senão não tem graça, né? Você pensar aí um pouquinho, né? Como é que tem sido a sua relação com esse corpo? Como é que tem sido a sua valorização desse corpo? Você tem valorizado o corpo de Cristo, ao qual você faz parte? Você tem valorizado você mesmo como indivíduo? Vamos começar passo a passo aqui. Você como indivíduo, você tem se valorizado? Você tem louvado a Deus por aquilo que você é? E aqui não é aula de autoajuda não, mas é de fato entendendo que Deus nos fez únicos. Você tem orado e dado graças a Deus pela unha, que é o seu irmão? Pelo fígado, que é o seu irmãozinho? Pelo pé, pela mão que você tem no corpo de Cristo? Você tem conhecido os membros da sua comunidade? Você tem tido tempo para conversar com eles? Não é à toa que a gente tem um cafezinho depois do culto. Não é à toa. É intencional. A gente já falou aqui sobre isso um pouco. As coisas têm que ser feitas de forma intencionais. Isso é intencional. Faz parte do nosso trabalho como corpo. Para quê? Para que a gente saia do exercício comunitário, religioso, espiritual, e tenha momentos de confraternização, de comunhão, de conversa, de bate-papo. Às vezes os jovens saem do culto, vão para o McDonald's, vão para algum outro lugar e tal. Maravilha! Glória a Deus por isso. Embora a panelinha, né? Tô brincando, não é panelinha não. Mas glória a Deus por isso. A gente deveria fazer mais essas coisas. Meu irmão, eu vou no mercado. Você está fazendo alguma coisa aí? Não, vamos junto comigo? Vai junto. A mulherada aí, nossa, eu vou lá na 25. Quer ir junto? Maridos, faz bem isso. Faz bem. Faz bem. Então. Você sabe quem são os enfermos da nossa igreja? Você tem orado pelos enfermos? O corpo está doente. Tem gente doente na igreja. Tem gente enfermo na igreja. Você tem orado por eles? Você tem procurado saber como é que eles estão? Precisam de alguma coisa? Precisam de algum cuidado? Precisam de algum suporte? Isso é suportar, é cooperar com o corpo.
E é justamente por isso que a ideia de nós refletirmos um pouco sobre o aspecto da pós-modernidade se faz tão urgente na vida da igreja. Porque de fato a gente tem perdido essas relações, a gente tem perdido esse cuidado. A minha oração é que de fato a gente consiga restaurar essas coisas. E não, mais uma vez, tudo que a gente faz é intencional. Não é à toa que a gente está estudando um pouquinho, paramos um pouco para falar sobre a pós-modernidade e de forma conjunta. Claro, aproveitamos um momento de aula conjunta, de férias, de retorno da escola dominical, mas a ideia é justamente trazer mais uma vez esses conceitos para que a gente reflita a respeito. A igreja tem vivido num mundo pós-moderno e, se não tomar cuidado, cada dia mais será afetada por essa pós-modernidade. A nossa comunhão tem sido afetada, gente. A nossa comunhão tem sido afetada. O corpo tem sido afetado pela pós-modernidade. Nós não temos mais visto isso. Não temos mesmo. Não temos mais visto isso. Perfeito, é essa a ideia mesmo, que a gente possa de fato refletir. E eu queria que vocês abrissem um último texto, e nós já vamos finalizar com esse texto, Efésios capítulo 4. Vejam que o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso, e o que o Cornélio trouxe é muito verdade. Nós precisamos refletir em nós mesmos, seriam as próximas perguntas que eu colocaria para vocês, o quanto nós temos feito pela comunhão do nosso povo. O quanto nós temos agido para boa saúde ou para crescimento deste corpo. Como é que eu tenho usado os meus dons nesse sentido? Vejam o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 7. Vamos ler? Nos diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O que é que você tem feito para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz? Não adianta um fazer e outro não fazer, meu querido. O corpo vai sofrer do mesmo jeito. O corpo vai adoecer do mesmo jeito e todo o corpo vai sofrer. Então, de fato, a minha oração nessa manhã é que nós entendamos isso, que nós possamos viver um 2019 diferente, um 2019 onde a gente se preocupe mais com o corpo, onde a gente abra espaço nas nossas agendas tão corridas para o corpo de Cristo, onde a gente abra a mão dos nossos descansos, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos conceitos, para que o corpo de Cristo tenha prioridade, para que de fato nós possamos nos empenhar diligentemente. E empenhar diligentemente é fazer a coisa com efeito e com vontade, com zelo. Olha, eu vou fazer de fato e vou tomar cuidado para que eu faça bem, e faça de fato, que a gente possa valorizar o nosso irmão, que a gente possa submeter a Deus, que é o coordenador do corpo,
e que também a gente possa cooperar uns com os outros, viver mutuamente em amor uns com os outros. Amém? Nós vamos continuar falando sobre pós-modernidade, ok? Então não perca as próximas aulas. Enquanto nós pudermos e o pastor deixar, a gente vai falando aí sobre pós-modernidade. Ainda não sabemos se no domingo que vem eu darei aula ou se o pastor dará aula, mas essa jogadinha aí a gente vai continuar fazendo, falando sobre a pós-modernidade, beleza? Ainda tem bastante coisa pra gente falar. Vixe, se deixar tem coisa pra gente falar pra caramba. A gente pode falar aqui do aspecto político, do aspecto sexual, do aspecto do evangelismo, né? Tem bastante coisa ainda pra gente falar sobre o efeito da pós-modernidade sobre a nossa vida aqui, né? Sobre a nossa visão do evangelho. Tem bastante coisa ainda. Beleza? Vamos colocar em pé? Vamos cantar mais um hino?